Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais essa aula. E pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de Start, Stop e também Scale de um ADB, tá? ADB significa Autonomous Database, tá? Como vocês sabem, a gente está fazendo uma bateria de aulas focadas aí na certificação 1Z0931-20, tá? Que é a certificação de Oracle Autonomous Database Cloud 2020 Specialist, tá? E um dos tópicos dessa certificação é aí os processos aí de Start, Stop e também Scale de um ADB, tá? E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Eu vou deixar a documentação oficial para vocês, tá? É muito importante que vocês aprendam. Eu já falei isso, né, em diversas aulas, mas é sempre bom relembrar. É muito importante que vocês aprendam a como utilizar a documentação, a como navegar na documentação oficial da Oracle, tá? É muito importante quando a gente está estudando para certificação que a gente utilize também, né, o material. Vocês podem utilizar outros materiais, como por exemplo essas aulas que a gente está gravando aqui para vocês, até porque eu estou me baseando sempre na documentação oficial da Oracle, tá? Então eu procuro sempre tentar compactar o máximo de informações para vocês, levar a informação para vocês direto ao ponto, né? Sem enrolação, sem muita... Porque às vezes as informações aqui na documentação não estão todas simplesmente em uma página, passo a passo, então a nossa ideia é realmente mostrar o passo a passo para vocês, mas é muito importante também que vocês aprendam a como navegar e utilizar a documentação da Oracle, tá? Sempre para... não só para certificação, tá? Mas também no dia a dia, quando vocês estiverem fazendo o estudo de vocês, tá? Nesse caso aqui, né, eu estou utilizando aqui então a documentação, falando aí do Autonomous TP, né, que é o Transaction Process, né, num Deployment Share, né, que é um ambiente compartilhado aí, uma estrutura, uma infraestrutura de Exadata compartilhado, tá? Tem diferença entre a documentação dedicada e a documentação compartilhada. Se eu voltar aqui, por exemplo, aqui, ó, no docsoracle.com, se eu chegar aqui em Autonomous Database, ó, vocês vão ver que tem diferença, olha só, entre aqui o Shared Exadata Infrastructure, né, e o Dedicated Exadata Infrastructure. Se eu clicar aqui em dedicado, a primeira coisa que vocês vão ver é que ele vai limar o JSON, né, porque o JSON, né, esse tipo de workload não tem um ambiente dedicado, né. Se eu voltar aqui para Shared, vocês vão ver que tem aqui o JSON, ele vai me dar toda a documentação, e olha só, tem aqui o workload Data Warehouse, tem o TP, tem o JSON, então eu escolho qual que eu estou utilizando. Nesse caso aqui eu estou utilizando um TP, então eu vou clicar aqui, ó. E um pouquinho mais abaixo, aqui na parte 2, ó, a gente tem aqui a questão então de Start Autonomous Database Transaction Process, tá? Eu vou utilizar essa documentação para a gente fazer os nossos laboratórios de hoje. Nessa aula eu vou mostrar dois tipos de Start, Stop e também Scale, tá? O primeiro vai ser através do OCI, via console, e eu vou mostrar também isso através da linha de comando, tá? Utilizando o OCI CLI. Então se você ainda não instalou o OCI CLI, volta nas aulas anteriores da nossa formação para você ver como é que faz para poder instalar o OCI CLI, ok? Bom, pessoal, então já aqui no nosso OCI, né, eu vou utilizar como exemplo para essa aula o Autonomous Database, né, que a gente criou nas aulas passadas, né, onde a gente aprendeu a como provisionar um Autonomous Database. Como vocês podem ver, nesse momento, né, o Autonomous Database ele está como disponível, tá? Então, olha só, o autoscaling está habilitado, né? Ele dá todas as informações aqui e ele está disponível para a gente poder utilizá-lo, né? Se eu quiser acessar ele, por exemplo, através do meu SQL Develop, que é uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, eu poderia, né? Como que eu faço para parar, então, esse Autonomous Database? Tá? Através da console é muito simples, tá, pessoal? A gente vai vir aqui em More Action e como vocês podem ver, ó, já tem um botãozinho de Stop aqui. Então, se eu clicar aqui em Stop, ele vai me perguntar se eu quero realmente parar esse Autonomous Database e eu vou clicar aqui em Stop, tá? Como vocês podem ver, olha só, o que aconteceu aqui? Ele já está parando, tá? Então, como vocês podem ver, ele já mudou aqui o status dele de disponível para stopping, ou seja, parando. E uma coisa importante também, interessante da gente verificar, é que o ciclo, né, de vida, né, o life cycle state, né, ele mudou aqui para stopping, né? Sempre que a gente fizer algum tipo de operação, vocês vão ver que esse life cycle aqui ele vai mudar. Então, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando aí
fazendo start, quando a gente estiver, por exemplo, trabalhando a questão de scale, né? Quando a gente mudar a questão de scale, vocês vão ver que ele vai alterar o status aqui para um status de scale. Eu não me lembro agora exatamente o status, mas a gente vai ver isso na nossa aula, né? Tem documentado, né, quais são os status que existem para esse life cycle aqui, e a gente vai ver. Como vocês podem ver, ele por enquanto agora está como stop, stopping, né? Parando, tá bom? Quando ele parar, né, vocês vão ver que aqui vai mudar de stopping para stopped, tá? Ou seja, parado. Então, para realizar o processo de estopar o seu Autonomous Database através do console, é basicamente isso. A gente vai clicar aqui, More Action Stop, para a gente poder parar o nosso Autonomous Database. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, depois de alguns minutinhos, olha só, o nosso Autonomous Database ele já mudou de stopping para stopped, tá? Ou seja, agora ele está parado. E o Life Cycle, olha só, está como stopped, tá? Ou seja, o nosso Autonomous Database ele está parado no momento, tá? Uma coisa interessante, né, que eu já havia falado para vocês, é aqui a questão de Work Requests, tá? Como vocês podem ver, ó, teve aqui então uma requisição de parar o Autonomous Database, ó, Stop Autonomous Database, tá? Então sempre que a gente tiver uma requisição, né, ele vai mostrar aqui. Tem aqui a questão do log, tem aqui a questão quando que foi iniciado, ó, quando que foi parado. Ele demorou aí um minuto mais ou menos, né, para poder fazer essa paralisação, tá? Vocês vão ver quando a gente realizar o start, ele também vai mostrar aqui. Ele vai documentando, né, as requisições que a gente faz aí para o Autonomous Database, tá? Então vou voltar aqui. E bom, pessoal, para iniciar o Autonomous Database, muito simples também através do console, né? Basta a gente clicar aqui e clicar, ó, em Start. Ele vai perguntar se a gente quer realmente startar. Bom, sim, vamos startar. Olha só, ele já mudou aqui o status de Stopped para Starting, tá? O Life Cycle já mudou aqui para Starting também. E olha só, aqui no Work Request, olha só, ele já teve uma requisição para startar o Autonomous Database. O status dele já está como Accepted, tá? E olha só, ele já mostrou aqui, ó, quando que ele ainda não deu a data, né? Mas deu a data quando que foi aceito, mas ele já vai alterar aqui para quando que foi iniciado e quando que foi terminado, né? Olha só, já mostrou, ó, acabou de iniciar então, ó, started, tá? Ele deu aqui as informações da requisição de start do Autonomous Database, tá? Então vamos esperar ele iniciar. E daí eu vou mostrar como que faz esses dois procedimentos de stop e start também através da linha de comando. Então pronto, pessoal, depois de alguns minutinhos, ó, após o start, o nosso Autonomous Database já está disponível novamente para ser utilizado, tá? O Life Cycle dele, ó, já mudou aqui também para disponível, né? E a gente tem aqui então o nosso Work Request, né, de start. Ele mostra aquelas informações, ó, 100% completo, quando iniciou, quando terminou. Mostra o tipo de operação, mostra aqui o OCID, né? E mostra também aqui a questão do compartimento, né? Ele dá aqui essas informações pra gente, tá? Pessoal, voltando aqui então, antes da gente partir para mostrar para vocês esses dois processos na linha de comando, tá? Uma coisa importante da gente falar, né, sobre o processo de paralisação, né, do nosso Autonomous Database, né, é o seguinte, tá, pessoal? Eu traduzi aqui para ficar mais fácil de ler, né? Olha só, ele deixa uma nota aqui, isso aqui é importante a gente falar, tá? Quando uma instância de Autonomous Database é interrompida, tá? Os seguintes detalhes se aplicam, tá? Vamos lá, quando a gente para o Autonomous Database, olha só, as ferramentas não são mais capazes de se conectar a uma instância interrompida, tá? Então, por exemplo, ferramentas que a gente utiliza para se conectar na instância do Autonomous Database, como por exemplo um SQL Develop, a gente não vai mais conseguir se conectar a essa instância, tá? O processamento autônomo de transações em andamentos e consultas são interrompidos, tá? Então, se existir alguma transação em andamento, né, essas transações elas vão ser interrompidas após o stop aí do Autonomous Database, tá? E olha só, o faturamento de CPU de processamento autônomo de transações também é interrompido. Então, ele também vai fazer, né, a interrupção aí do processamento da CPU, tá bom? Então, todas essas ações aqui, ó, acontecem, né, quando você faz aí uma paralisação do Autonomous Database. E esses detalhezinhos, pessoal, essas notas assim, por experiência, né, isso tem grandes chances de cair na prova, tá? Tem grandes chances de cair isso daqui na prova, tá? Então é muito importante que a gente sempre se atente, né, a esses detalhezinhos aí que são informados na documentação da Oracle, ok?
Então, beleza, pessoal. Dito tudo isso, mostramos o Start e o Stop. Ainda não falamos sobre o Scale, tá? Mas mostramos o Start e o Stop no Autonomous Database aí através da console, né? Vamos partir agora então para utilizar a linha de comando, né? O OCI CLI. E olha só, pessoal, tem um site bem bacana, né? Que é esse daqui, ó, que eu vou deixar para vocês, que é na própria docs.cloud.oracle.com, onde a gente tem uma lista de comandos que nós podemos utilizar, né, aí dentro do Oracle Cloud Infrastructure, né? Então, olha só, para a gente poder utilizar o comando de Autonomous, tá? Eu já sei onde navegar mais ou menos aqui, tá, pessoal? Já estou me familiarizando um tempo aqui com essa documentação. Então, para o Autonomous, ó, a gente vai vir aqui em Database Service, tá? Ele vai abrir aqui essa parte aqui, a gente vai descer um pouquinho mais, vamos clicar aqui, ó, em Autonomous Database, tá? E aqui em Autonomous Database, ó, a gente tem aqui uma lista de comandos que nós podemos utilizar, né? A primeira coisa, né, que nós podemos fazer é, por exemplo, fazer um list, né, dos Autonomous Database que nós temos aí. Então a gente vai passar basicamente esse comando aqui, ó, OCI-DB Autonomous Database List. Vamos passar aqui, ó, a questão do compartimento e vamos passar o OCID, né, do nosso compartimento, que no caso é produção, para poder fazer uma listagem dos autônomos databases que a gente tem, tá? Então vamos testar isso daqui, pessoal. Vou pegar esse comando aqui, ó. Já estou aqui com o meu PowerShell aberto, tá? Então, ó, vou colocar, né, esse comando aqui. Vou colocar um traço C aqui para colocar a questão do compartimento, tá? E vou colocar aqui, então, o OCID do meu compartimento, que eu já peguei lá no meu OCI. A gente já mostrou diversas vezes aí em outras aulas como faz para a gente buscar o OCID de cada recurso que a gente tem aí no OCI, tá? Então não vou repetir isso daqui. Basicamente esse comando, ó, ele vai me listar aqui, né, os autônomos que eu tenho dentro desse compartimento, tá? Então olha só, ele já me listou. Basicamente, ó, eu tenho dois autônomos aqui. O primeiro, ó, é o ATP Prod Shared, tá? E o segundo, ó, é o ATP Prod Shared 2, tá? Ele dá aqui várias informações sobre o Autonomous, né? Por exemplo, ele me mostra aqui que o Autoscaling está como Enable, né? Isso aqui é uma configuração que nós vamos mudar daqui a pouquinho para a gente poder colocar o Autoscaling como Off e como True, para mostrar para vocês como que faz essa alteração aí. A gente pode mexer também aqui na questão de CPU, ó. Também diretamente ligado ao Autoscaling, né? Vocês podem ver que tem duas CPUs no momento. A gente pode alterar isso, botar duas, 3, 4, né? Fazer uma alteração nesse cara aqui, né? Tem um comando para isso, né? Ele me dá aqui algumas outras informações, né? Por exemplo, aqui o Life Cycle, né? Como disponível. Então, basicamente, eu tenho aí algumas informações sobre os meus Autonomous Database, tá? Pessoal, o que eu vou fazer? Para eu poder parar o meu Autonomous Database, tá? Basicamente, voltando aqui, ó, na documentação dos comandos, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, um comandinho de Start, tá? Então, olha só, se eu clicar aqui, ó, ele vai me levar direto para a documentação, né? Para me dar as informações que eu preciso para poder startar o meu Autonomous Database, tá? E a mesma coisa vale por uma operação de stop, né? Como o meu Autonomous Database ele está disponível no momento, eu vou parar ele então. Olha só, o que eu tenho que utilizar, pessoal? OCI DB Autonomous Database Stop, tá? Eu vou passar aqui, ó, o Autonomous Database ID, tá? Então vamos lá, vou copiar esse comando aqui, vou dar um CLS aqui para poder limpar, né, o meu PowerShell, vou colocar esse comando aqui, ó, OCI DB Autonomous Database Stop, vou copiar aqui, ó, o Autonomous Database ID, vou colar aqui, e agora eu vou copiar lá o meu OCID do meu Autonomous Database e vou colocar ele aqui. Então aqui, pessoal, já copiei o OCID, tá? Vou colocar ele aqui e vou dar então um Enter, né? Para a gente poder parar então a nossa instância aí do Autonomous Database, né? Através da linha de comando, tá? Pessoal, parece muito complicado, né? Mas não é. Depois que a gente se acostuma com os comandos, fica fácil, tá? Da gente fazer tudo isso através de linha de comando. Como vocês podem ver, pessoal, olha só, o ATP Prod Shared 2, o Life Cycle dele já está como Stopping, tá? Então vocês podem ver que ele realmente está parando, né, o meu Autonomous Database, tá? Tem um comandinho bem bacana também, deixa eu copiar aqui, ó, que é o comando que a gente consegue listar, né, esse Autonomous Database, a gente consegue listar justamente o Life Cycle, né? Então, olha só, eu poderia... Espera que eu... Não, acho que não copiou, né? Vou copiar de novo aqui, ó. E olha só, pessoal, a gente consegue listar também, ó, os autônomos, né, de um determinado compartimento que estão com um determinado ciclo de vida, né? Um Life Cycle, né? Esse aqui está como Stopping, tá? Então vamos ver se eu consigo listar somente esse Autonomous aqui com esse Life Cycle, tá? Vamos ver se ele me dá as informações
de todos os autônomos que estão sendo parados. Olha só, pessoal, eu consigo listar, tá? Os autônomos que estão sendo parados através desse parâmetro Lifecycle State aqui, tá? Então eu consigo verificar todos os autônomos desse determinado compartimento que estão com ciclo de vida, né, como stopping, ou seja, estão sendo parados, tá? Nesse caso só tem o ATP Prod 2, né, como vocês podem ver, ele ainda está como stopping, né? Se a gente voltar lá para o nosso OCI, vocês vão ver aqui, ó, que ele já acabou de parar, né? Ele já está com agora ele está como stopped, né? Ele já parou, então, o nosso Autonomous Database, mas é só para vocês verificarem que o comando realmente funcionou. Voltando aqui para o nosso PowerShell, se eu rodar novamente aqui esse comando para verificar o Life State como Stopping, deixa eu ver se ele vai buscar alguma coisa. Olha só, não buscou nada, porque o nosso Autonomous Database ele não está mais como Stopping, né? Ele já está como Stopped, ele já foi parado, tá bom? Para a gente poder listar, pessoal, as informações, né, a gente pode também utilizar um comando de get, tá? E olha só, deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu dar um CLS aqui, ó. A gente pode dar esse comandinho aqui, ó, OCI DB Autonomous Database get, e pega aqui, ó, o Autonomous Database ID, né, que a gente quer listar. Nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar esse, que é o nosso ATP Prod Shared 12, que foi o que a gente acabou de parar, para a gente trazer as informações dele, né? E olha só, a gente pode ver que agora ele está como stopped, tá? Ele foi, então, parado, né, através da linha de comando, utilizando aí os comandos aí do OCI, tá? Como que a gente faz para poder startar ele? Pessoal, muito simples, né? A mesma coisa. Só que agora a gente vai utilizar, em vez de stop, nós vamos utilizar o start, tá? Então vou copiar esse comando aqui, vou dar um CLS para limpar aqui, vou colar o comando, ó, e vou pegar então o OCID lá para colocar aqui. Então aqui, pessoal, já coloquei o Autonomous Database ID, né, que é o Shared 2, e vou dar um Enter aqui para a gente começar então a inicialização do nosso Autonomous Database, tá? E olha só, pessoal, como vocês podem ver, o Lifecycle dele já mudou para Starting, tá? Então a gente já está iniciando aí o nosso Autonomous Database. Se a gente voltar aqui para o OCI, ó, se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que o status dele já mudou, ó. Ele já está como Starting, tá? E daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, ele vai se tornar disponível, né? E já vai estar disponível para uso, né? Se a gente quisesse sair através de algum client, como SQL Develop, a gente já consegue. Tudo isso a gente fez através da linha de comando. Então, pessoal, depois de alguns minutinhos, olha só, a gente já está então com o nosso Autonomous disponível novamente. Aqui no PowerShell, a gente pode rodar aqui o comando de get, ó, para poder verificar qual é o status dele, né? Buscar as informações do Autonomous que a gente fez o start, né? E como vocês podem ver, ó, olha aqui, ó, o lifecycle dele já está como disponível. Aqui no OCI, rapidamente, né? A gente pode novamente mostrar aqui, ó, os work requests, tá? Novamente ele tem aqui stop start, né? Que foram requisições que foram feitas aí para o Autonomous, então ele mostra quando foi iniciado, quando foi finalizado, se foi realmente com sucesso, se foi realmente 100% completo, tá? Ele mostra essas requisições aqui, tá? E é basicamente isso, pessoal, para start e stop do Autonomous Database, tanto através do OCI quanto em linha de comandos, né? E é importante sempre a gente se atentar, ó, quando a gente para o Autonomous, nessas informações aqui, que a gente não consegue mais se conectar a uma instância, as transações são interrompidas, o processamento de CPU também é interrompido, né? Então a gente tem que se atentar também a essas informações, ok? Pessoal, agora falando da questão do autoscaling, né? Que também é um assunto importante. Como eu falei para vocês, a gente tem a opção de utilizar o autoscaling para o Autonomous Database. O que é o autoscaling? Já falei isso em aulas anteriores, é o escalonamento automático, tá? Aqui em Scale Up, Scaling Down, tá? Vocês vão conseguir ver o número de OCPUs que nós temos aqui e também o tamanho do storage, tá? Se eu quiser aumentar isso daqui, ó, eu posso fazer isso de forma manual, então eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar para 3, posso aumentar aqui o tamanho do meu storage, tá? E basta eu dar aqui, ó, um update, né? Como vocês vão ver aqui, ó, olha o que está acontecendo, ó. O life cycle dele já mudou para scaling in progress, tá? Ou seja, está havendo um escalonamento aqui. Isso foi de forma manual. Eu cheguei aqui em Scale Up, Scale Down, aumentei ali para 3 e dei o OK. E ele está aumentando o número de OCPUs que eu tenho para utilizar nesse meu Autonomous Database, tá? Se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que o status dele, ó, está como Scaling in Progress, tá? Aí é o seguinte, pessoal, o auto-scaling ele já está habilitado nesse caso aqui. E ele vai funcionar
da seguinte forma, né? Se você precisar, né, se o seu Autonomous Database precisar, por exemplo, de mais processamento, né, você vai conseguir utilizar até 3 vezes mais o número de CPUs que você tem alocados no momento, ou seja, nesse caso aqui está 2, né, mas ele vai aumentar para 3 agora porque a gente fez a mudança, né? Então, o autoscaling ele vai fazer esse escalonamento automático, né? Sem que você precise fazer isso de forma manual, sem que eu precise entrar aqui e alterar o número de CPUs. Então, ele vai poder escalonar até 3 vezes mais, ou seja, a gente mudou para 3, então 6, 9. Ele vai poder utilizar até 9 CPUs, isso de forma automática, se precisar, né, de mais poder, por exemplo, de processamento, tá? Então, é para isso que serve o autoscaling. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele já terminou. Como vocês podem ver, já mudou aqui, né, a questão da contagem de CPUs, né? E para a gente ligar o autoscaling é muito simples, né, pessoal? Primeiramente, lembrando que não pode ser uma conta hours free, senão você não vai conseguir marcar aqui a questão de autoscaling, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o autoscaling ele está como enable, tá? Ele está habilitado, né? A gente tem essa informação lá através da linha de comando. Ele vai mostrar aquele parâmetro isEnable, né? Ele vai mostrar como true, né? Para a gente saber se está habilitado ou não. Para a gente desabilitar o autoscaling, basta clicar aqui, ó, e dar um update, tá? Ele vai novamente, ó, mostrar aqui o lifecycle como scaling in progress, tá? E ele vai colocar aqui de enable para disable, tá? Ele vai desabilitar o escalonamento automático. Então, se você precisar de mais poder de processamento, você teria que fazer isso de forma manual, né? Sem o autoscaling, ok? Então, olha só, pessoal, já terminou aqui, né, de desabilitar o autoscaling. Então, como vocês podem ver, ó, aqui o autoscaling agora está como disable, né? Para a gente poder habilitar ele novamente através do console, basta a gente clicar aqui e clicar em update, tá? Só que eu não vou fazer isso por aqui, vamos fazer isso então através da linha de comando, né? Vou vir aqui, ó, clicar aqui em Autonomous Database. Como que eu faço então para habilitar o meu autoscaling, tá? Assim, de cara a gente já vê, né, pessoal? Se a gente clica no botão de update aqui, ó, clicou aqui, marcou, clicou update, logo você pensa, aqui na linha de comando eu vou utilizar o mesmo tipo de comando. Então eu vou clicar aqui em update, né, para ver o que eu vou ter que fazer. E olha só, eu vou ter que passar todo esse comando aqui, ó, então já vou copiar esse, tá? Vou dar um CLS aqui, vou colocar ele aqui. Na realidade, pessoal, eu vou só salvar o comando aqui, porque eu quero mostrar para vocês o get primeiro, tá? Então eu vou salvar esse comando aqui, ó. Vou colocar aqui no meu Notepad. Preciso passar o Autonomous Database ID. Então, peraí que eu vou copiar esse cara aqui. Vou colocar aqui e já deixar o comandinho pronto para a gente poder utilizar. Pronto. Tá? E agora, pessoal, eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó, para ver o que eu quero mudar, né? E olha só, um pouquinho mais abaixo, ó, vamos descendo aqui, ó. Aqui, ó. Is Autoscale Enable. Esse parâmetro aqui é o que a gente tem que utilizar. Como vocês podem ver, é um parâmetro booleano, ou seja, ou é 0 ou é 1, tá? Obviamente, para desabilitado é 0 e para habilitado é 1. Então eu vou pegar esse parâmetro aqui, vou botar no final, depois do OCID, né, do meu Autonomous Database, e vou colocar o parâmetro como 1, né, para poder ligar, tá? Então eu já tenho aqui o comando, vamos lá para o nosso PowerShell para a gente poder ver isso daí na prática. Então aqui no PowerShell, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é dar aqui um get, né, para a gente trazer as informações do nosso Autonomous Database, né? E olha só, pessoal, como eu falei para vocês, ó, o parâmetro de autoscaling, né, a gente sabe se está habilitado ou não através dessa informação aqui, ó, is autoscale enable. Vocês podem ver que ele está como false, tá? Então como que a gente faz para poder habilitar esse cara? Vou copiar aqui o comando, tá? É um comando imenso, né? E olha só, vou dar um CLS aqui e vou colocar o comando aqui, ó. Então veja, OCI-DB Autonomous Update, né? Passa o ID, né? Autonomous Database ID. E aqui no final, ó, você vai passar is autoscaling enable igual a 1. Feito isso, ó, dá um Enter, tá? Ele vai passar aqui as informações pra gente. Olha aqui, pessoal. Vocês podem ver que aqui, ó, o autoscaling ainda está como false. Mas vocês podem ver aqui, ó, que o life cycle está com scaling in progress. Ou seja, ele está fazendo, né, ele está habilitando o autoscaling conforme o comando que a gente emitiu, tá? E daqui a pouquinho, né, daqui a alguns minutinhos, se a gente der o get novamente para poder buscar as informações desse Autonomous Database, a gente vai ver que o autoscaling dele já está como true aqui e não mais como false, ok? Então, beleza, pessoal. Depois de alguns minutinhos, ó, vou dar um CLS aqui. Se a gente rodar novamente o comando de get, né,
Vamos verificar então se o Autoscaling foi habilitado, tá? Vou trazer aqui então as informações do nosso Autonomous Database, né? E olha só, pessoal, agora o Is Autoscaling Enable já está como True e não mais como False, né? Que estava antes, o resultado antes estava como False, agora está como True, tá? O Lifecycle dele já está como disponível, então a gente habilitou o nosso Autoscale através da linha de comando, tá? Pessoal, para desabilitar é o mesmo comando, só que em vez de você utilizar 1, você vai utilizar 0. Voltando aqui para o nosso OCI, ó, como vocês podem ver, ó, novamente o Autoscale está como Enable, já o nosso Autonomous Database já está disponível, né? A gente clicar aqui em Scale Up e Down, a gente pode ver que o Autoscaling já está habilitado, tá? Então a gente conseguiu fazer isso através de linha de comando. Tá bom, pessoal? Então foi isso para a aula de hoje. Queria mostrar os processos de Start, Stop e também, né, a questão de Scale, como que você pode fazer isso através da console e da linha de comando, tá? Não dá para mostrar nessa aula, porque já está uma aula muito grande, né? Um estudo de caso, eu vou tentar fazer uma aula mostrando um estudo de caso, colocando bastante peso, né, no nosso Autonomous Database, fazendo transações, para a gente poder ver se a gente consegue verificar na prática, né, a questão do escalonamento automático, né? Eu preciso fazer uma carga de dados, né, trabalhar bastante o Autonomous para que a CPU vá lá em cima, né, e a gente veja o escalonamento acontecendo de forma automática, né? Eu vou tentar colocar pouca CPU, né, para a gente poder rodar alguns processos e ver ele fazendo o escalonamento, né, até 3 vezes mais CPUs aí. Mas a gente tenta fazer isso numa outra aula, essa aula já está muito grande, né, para a gente conseguir ver esse escalonamento automático na prática. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tópico de certificação, tá? É muito importante que a gente estude, né? Se vocês quiserem passar aí na prova de certificação para Autonomous Database, tá? Estudem a fundo aí essas aulas que a gente está disponibilizando para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.